Oi, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa, sou eu, professor Ivair. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar sobre as tipologias textuais. Claro que dois tipos de texto, a narração e a dissertação. Mas em primeiro momento eu gostaria de perguntar para vocês, ao escrever uma redação, pode ser algo bem complexo. E você se sente limitado ou não quando você precisa escrever uma redação? E é sobre esses dois textos, sobre esses aspectos da narrativa e de uma dissertação. Esse texto dissertativo é quando o autor expressa a sua opinião, quando o autor ele argumenta sobre o seu ponto de vista ali defendido. Já quando falamos de narração, nós vamos o quê? Contar uma história. E nessa história nós temos personagens, um espaço, ou seja, um lugar onde ocorrem essas histórias, um tempo, quando aconteceu. E claro, num conto ou em um romance, nessa narrativa, nós vamos ter ali um problema, um conflito que será gerado neste enredo, de tal modo que os personagens sejam todos envolvidos, haverá um clímax, a parte mais tensa da história, e depois o desfecho, onde a situação volta-se a uma acomodação. Pois bem, quando você escreve uma redação, tem muita dificuldade ou não? Você se sente limitado? Você se sente limitada quando você precisa escrever essa redação? Então vamos lá, de olho aqui na tela. O que é mais importante é conhecer um pouquinho mais sobre os gêneros textuais. E nós já estudamos um pouco sobre isso. A notícia, o artigo de opinião, o conto, nós já estudamos sobre as campanhas publicitárias. Isso são gêneros textuais e eles têm as suas características específicas. Pois bem, quando nós falamos sobre esses gêneros textuais, nós precisamos recordá-los, e eles o ajudarão a compreender o que um texto precisa ter para funcionar, como e quando ser aplicado e a sua função, os seus interlocutores, ou seja, quem recebe esse texto e quais são os seus objetivos. É bom lembrar que todo texto ele tem uma função social, ele tem uma finalidade. Então, a partir do momento que você se depara com um determinado gênero textual, ele tem uma finalidade, ele tem uma função social. Se falamos de uma notícia, qual que é a função social? Informar sobre os fatos, sobre os acontecimentos. Se nós apresentamos um artigo de opinião, uma carta argumentativa, alguém estará argumentando, defendendo um ponto de vista sobre um determinado assunto. Dando continuidade, é preciso entender que escrever faz parte do nosso dia a dia. Na vida pessoal, no ambiente profissional, muitas vezes nós precisamos escrever. E quem se destaca nisso tem mais chances de conseguir cargos mais estratégicos, até salários melhores. Então, a gente precisa dominar a língua portuguesa, tanto na leitura quanto na escrita. E para ajudá-lo a entender, nós vamos tratar hoje sobre o texto narrativo e o dissertativo, que de repente pode te dar uma impulsionada aí para que você possa escrever melhor esses textos, beleza? Quando nós falamos em narrar, quem nunca contou uma história, um causo, os nossos avós, uma pessoa mais velha da nossa família, que em algum momento contou aí uma história familiar, uma história real. E muitas vezes nós podemos ouvir histórias fictícias, algo que não aconteceu, mas pelo poder da imaginação a pessoa tem condições de construir aí um conto, de muita imaginação, de terror e assim por diante. Narrar é contar uma história real ou fictícia. Está em ação, esta ação deve envolver o quê? Personagens no tempo. Quem são as pessoas que estão sendo apresentadas nessa história? Quando aconteceu? E no espaço. Onde aconteceu? Então, a novela, o romance, o conto, são exemplos de narrativas. Dependendo da narrativa, o texto poderá ser longo, no caso de uma novela, de um romance, e curto, quando se trata de um conto, de uma crônica, por exemplo. Então, os elementos aí de um texto narrativo, os elementos básicos são esses. Nós vamos ter um enredo é ação.
a história ali apresentada. Teremos os personagens. Quem são os personagens que compõem essa história? O tempo, quando e o espaço onde aconteceu. Então, uma personagem assume no texto um perfil físico ou psicológico, conforme o autor permite. E aí, quando nós falamos em traços físicos, o autor pode muito bem descrever as características. Era alta, baixa, tinha os cabelos pretos, os olhos castanhos ou azuis. E quando nós falamos dos fatores psicológicos, era uma pessoa emocionalmente nervosa, insegura. Então, são questões que estão inerentes, né, ao comportamento humano. Narração é um texto em que o autor relata um fato ou um acontecimento de maneira a torná-lo mais que uma simples informação, e sim uma redação atrativa com dimensões espaciais temporais. Os fatos sendo narrados em lugares determinados, com tempo no presente, no passado ou no futuro, dependendo da imaginação aí do autor. Então, a narração é um enredo, é uma história que será contada. A narração, ela é construída, né, a partir de uma ação envolvendo os diversos papéis. Constrói-se uma trama envolvida em conflitos. Então, quando nós lemos um conto, nós vamos perceber que há um conflito. Pode ser feita pelo narrador personagem, que faz parte da história, ou pelo narrador observador. Ele conta a história de outro personagem. E deve haver um clímax. O clímax é a parte mais tensa, é a parte mais fervorosa ali, contada pelo autor. Já assistiram alguns filmes? Então começa-se normalmente um filme tranquilo, uma cena, uma paisagem no campo, e aí de repente gera-se um conflito. A partir daquele conflito, todo um problema vai sendo desencadeado. E aí quando já está próximo a terminar o filme, vem o clímax, que é aquela parte mais tensa, né? Aquela parte que deixa você, telespectador, apreensivo. O que pode acontecer agora? E aí, após o clímax, a situação se resolve e aí vem a acomodação, que é o desfecho da história. E aí, quando nós contamos uma história, quais foram os fatos que ocorreram? Quando esses fatos ocorreram? Onde esses fatos aconteceram? Como aconteceram? Aí vem os detalhes, né? Como tudo aconteceu? Aí envolve a trama, o clímax, que é a parte mais tensa, e finalmente o desfecho ou o epílogo. Então, quando nós apresentamos um texto narrativo, olha só um exemplo aqui, apenas 2 parágrafos, um fragmento do texto da Cora Coralina, que ela conta uma história bonita sobre o boi de guia, que é ali puxando, né, um carro de boi. O menino tinha nascido e se criado em Ituverava, na Banda de Minas. O pai era um carreiro de confiança, muito procurado para serviços de colheitas. Tinha um carro antigo, de boa mesa rejuntada. O pai tinha um carro e tinha suas juntas redobradas em parelhas certas, caprichadas, bois erados, retacos, manteúdos, de grande aspas e de pelagem limpa. Era só o que possuía. O canto empastado onde morava, família grande, meninada se formando e a sua ferramenta de trabalho, os bois e o carro. E assim a história prossegue e aqui é um exemplo, né, a partir de 2 parágrafos do texto da Cora Coralina, um conto, O Boi de Guia. Contar uma história, beleza? Ficou entendido? Agora vamos para o texto dissertativo. Então o texto dissertativo é um tipo de texto que transmite o quê? Um ponto de vista do autor. É o que ele acha, é como ele analisa uma situação sobre um determinado tema. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo possui 4 etapas básicas. A contextualização do tema, a apresentar o posicionamento e depois uma argumentação e uma conclusão. Mas eu trouxe aqui um texto para exemplificar para vocês e vai ficar mais fácil. Então, olha só. Com o desenvolvimento da escrita na sociedade, a forma de narração não se mostra eficiente para desempenhar o seu papel.
Por isso foi surgindo uma nova maneira de expressar os pensamentos, observá-los e analisá-los. Então, quando nós falamos de um texto dissertativo, argumentativo, ele vem sobre uma análise de quem escreve, de uma determinada situação, de um fato que ocorreu na nossa sociedade. Ele vai apresentar um ponto de vista, argumentando, né? E nessa análise, ele faz um julgamento da situação e ele vai defender o que ele pensa sobre essa situação. Esse texto dissertativo, ele expõe, né, a suposição sobre um determinado assunto e procura comprová-lo sob a argumentação. Para elaborar uma dissertação, pode-se fazer perguntas e procurar respondê-las durante a produção do texto. Então, o que é isso? O que aconteceu? O que significa isso na nossa sociedade? Como que se faz? Como que se chegou a essa condição? Né? Por que está assim? Como que funciona? Para que existe? Como? Quando? Por que isso aconteceu? Qual sua utilidade? A sua importância? Quais foram as consequências? E aí nós vamos respondendo estas perguntas. E aí o texto, quanto à sua estrutura organizacional, ele se divide, né, em 3 partes distintas. A introdução, onde é apresentada a ideia, ou seja, o assunto. Na introdução, o assunto que irá ser tratado. No desenvolvimento, a exposição das ideias. Poderão ser 2 argumentos positivos, ou um argumento positivo e outro negativo, sempre embasados em conceitos. E aí isso pode acontecer no 2º e 3º parágrafo. Então, a introdução é o 1º parágrafo, o desenvolvimento pode ocorrer no 2º e 3º. E a conclusão, claro, é o último parágrafo, em que vem uma conclusão. É o fechamento do assunto exposto no desenvolvimento, né, com um resumo justificado, né, e uma avaliação final sobre o que foi tratado. Olha só, aqui nós temos um tema de uma redação, o Enem de 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil. E aí trouxeram textos mostrando que muitos brasileiros ainda não são reconhecidos civilmente, né? Porque eles não têm a sua cidadania reconhecida porque não tem um registro civil, não foi registrado aquela pessoa. E aí, quando não há um registro, torna-se invisível na sociedade, ele não é contado, né? E aí nós temos aqui uma exemplificação sobre essa invisibilidade. Então, o 1º parágrafo aqui, olha só, é o posicionamento, olha só. Aqui nós vamos ver a opinião da pessoa sobre. Introdução. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. Então, a Constituição garante, mas muitos ainda não conseguem esse direito, né, à sua cidadania, a sua dignidade como brasileiro ser reconhecido. E aí nós temos o desenvolvimento, esse desenvolvimento, o 2º e o 3º parágrafo, e aí ele vai defender o que ele falou. Primeiramente, vale ressaltar que a débil ação do poder público possui íntima relação com o revés. Acerca disso, Thomas Hobbes, em seu livro, Leviatã, defende a obrigação do Estado em proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social, da sociedade. Ademais, uma grande parcela da população se mostra alienada. Essa situação ocorre porque, infelizmente, a sociedade não se movimenta em prol da erradicação dessa problemática, de que o brasileiro seja reconhecido, de que aquele filho, né, seja registrado. E aqui nós temos a conclusão, olha só, fica evidente, portanto, essa conjunção aqui, ela é de conclusão. Portanto, a necessidade de garantir o acesso à cidadania. Dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade. Percebam que aqui ele dá um checkmate, o que tem que acontecer e como deve acontecer, ok? Vamos às atividades? Então, para hoje aqui,
de tudo que nós falamos, vocês têm uma atividade aí. Nós vamos propor um desafio. Vocês lembram, né, do ano de 2020, quando nós tivemos uma grande pandemia? Pois é, nós vamos tratar sobre isso. O ano de 2020, o coronavírus e o confinamento, né, que tivemos que ficar trancados em casa, né, em isolamento. Explore a leitura dos vídeos sobre o tema, pense, quer dizer, faça sua pesquisa de vídeos que falam sobre isso, né, temas que abordam. E aí pense em você e no que está à sua volta e libere a sua criatividade, explore as suas impressões e perceba a diferença entre escrever os textos. E aí você pode escrever 2 textos, ó, um narrativo contando a sua história, como foi esse período, conta a história, né? Ou você pode escolher um texto dissertativo em que você irá apresentar o seu ponto de vista sobre essa situação. Foi difícil, não foi? Muito difícil esse período. Então você pode apresentar o seu ponto de vista sobre esse tema. Narrar a sua história, o que aconteceu, pode ser no período de um dia, algo que foi engraçado, algo que te preocupou, você pode narrar. Ou apresentar o seu ponto de vista sobre esta situação do ano de 2020, o isolamento, o confinamento em função do coronavírus. Beleza? Então, chegamos ao final de mais uma aula deste módulo e nos vemos numa próxima aula. Bom trabalho a todos vocês aí e partiu!